Fala, pessoal. Prazer estar aqui de volta agora com uma novidade, né? Nossa coluna semanal Marketing e Negócios se transformou também num podcast. E temos a oportunidade no podcast de aprofundar todos aqueles temas que nós trabalhamos nas colunas, não é isso, Priscila? É isso mesmo. Oi, Fábio. Oi, galera. Muito feliz de estar aqui, de estar colocando esse projeto aí para rodar, de estarmos com um podcast. Lá na coluna, a gente fala rapidinho ali sobre marketing e negócios. É que realmente a gente consegue explorar mais os temas, trazer mais informações, conteúdos assim mais densos para vocês que querem entender melhor como aplicar isso nas suas empresas. E isso. hoje é o que, Fábio? Qual será o nosso assunto? O nosso assunto é branding e o nosso convidado... O nosso convidado, não, vou fazer assim um drama. Ele é publicitário, formado pela UnoOeste, diretor de criação, professor, mestrando, já passou por grandes agências de Prudente de São Paulo, é responsável por campanhas de muito sucesso. Nossa, dei moral, hein? Dei moral. É o Tato Felipe, o Haroldo Felipe, Tato Felipe, ele quis confundir a gente, mas é o Tato. Para os íntimos é o Tato. Seja bem-vindo. Oi, gente, que bom. Eu adorei o convite de estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre esse assunto aí que com o tempo veio... A gente acha, né, que é só uma representação gráfica e eu, como diretor de arte no início, diretor de criação, me embananava toda, achava que era horrível criar. E hoje a gente vê o quanto é complexo falar sobre uma marca. Então é um tema que eu gosto muito de falar, bem bacana. Legal. Então, vamos começar entendendo o que é branding. Para o pessoal que está nos ouvindo, né, que acha que branding pode estar ali totalmente ligado a um logotipo. Tem a ver com o logotipo também, mas não exclusivamente a ele, né? Tato, nos esclareça o que é branding. Sim. Inclusive, quando eu começo a conversar com os alunos sobre branding, eu pergunto exatamente isso. O que é o branding para vocês? Porque na nossa cabeça é a marca. E não está errado você falar que é a marca. Só que o que é a marca? Ela não é só uma representação gráfica, que é o logotipo. O logotipo é apenas uma representaçãozinha que ela tem ali que vai te trazer toda essa lembrança. Então, assim, hoje a gente vê no nosso dia a dia, da forma como a gente consome, isso já tem décadas, o quanto é importante esse envolvimento das marcas com os consumidores. A gente vê isso em tudo, a gente vê nas redes sociais, a gente vê nos grandes programas que envolvem as marcas de uma forma muito coesa também, para que isso seja também... tanto aplicado, mas também que atinja um público com uma certa qualidade, né? Porque você está falando de comunicação. A gente pode dizer, Tato, que o branding é aquela sensação, aquela mensagem que o logotipo passa, que a marca passa, que transcende ali a questão gráfica somente, né? Quando a gente vê aquele arco do McDonald's, a gente pode ver só o M. O Arcos Dourados. A gente já entende tudo, né? Só de olhar aquilo, a gente já sabe que é McDonald's. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, não sabia ler, obviamente, ele via aquilo em qualquer lugar, ele falava, mãe, Mac. A representação gráfica mesmo, ele traz muito esse simbolismo, né? Ele traz muito a mensagem que a própria empresa, a própria marca constrói na nossa cabeça. Não é algo que você vai pegar um símbolo do McDonald's, mostrar para uma pessoa que nunca teve contato, aquilo para ele não vai significar nada. Mas, assim, com o passar do tempo e uma estratégia bem definida, as mensagens que a marca vai passando e construindo na cabeça do consumidor, aquilo vai ficando muito enraizado. Então, na hora que você enxerga os arcos dourados do McDonald's, você começa a resgatar tudo que já foi construído na tua cabeça uma vez como consumidor. A McDonald's não tem como, né? Não pegar, porque é uma empresa muito consolidada, global. E as outras, e quando a gente fala de uma marca grande, é muito comum a gente fazer esse paralelo. Nossa, McDonald's, você olha para aqueles arcos dourados, olha como vem nessa expressão forte na nossa cabeça, qual que é a mensagem que a marca quer passar. Mas se você olha para uma marca regional, né, isso também acontece. Uma marca regional que já é tradicional ali e as pessoas gostam até, a gente estava comentando agora há pouco sobre uma marca de Prudente, que as pessoas que saem de Prudente têm esse saudosismo e vêm para cá e quer ter contato. Então, o tanto que aquilo construiu na nossa cabeça, não só da marca, né? Da forma como a gente consome aquele produto. Então, só o fato de você
Abriu uma Coca-Cola, você já ouve aquele barulhinho que a marca, claro que inteligentemente já insere isso nos meios. Então, na assinaturinha ali da Coca-Cola já tem aquela bolinha acontecendo, né? Então, é uma construção de vários fatores. É claro que, visivelmente, o que a gente mais enxerga é a marca. Mas quando você vê aquela marca, fecha o olho. O que aquilo está passando para você na tua cabeça? Então, marca isso. Tudo que ela está construindo ao longo da vida dela. E o branding, né? As pessoas falam, nossa, vamos fazer um projetinho. Gente, não é um projetinho. Branding é a vida dessa marca. Então, o tanto que essa marca sobrevive é o caminho que ela está trilhando, é a alma, como o Fábio falou. Então, é o DNA dela, é o que ela tem para te oferecer. Então, a marca está ali, mas o que você sente quando você vê? Quando você sente, quando você ouve algo a respeito daquela marca. Então, isso é branding. E quando a gente fala sobre isso é branding, é uma reunião de muita coisa. E aí, o que eu queria, Tato, que você ajudasse, porque assim, a gente tem pessoas diferentes, com diferentes perfis trabalhando nos negócios, né? A gente tem os empresários que muitas vezes têm uma visão muito mais de gestão, né? E você, como publicitário, tem uma visão dos negócios um pouco diferente. Na sua visão, como que essas marcas se ligam e agregam para o negócio? Lá no década de 50, 60, a marca por si só ela não tinha tanta concorrência que nem hoje, também no mundo super globalizado. Então, os próprios CEOs, os próprios donos das empresas, eles olhavam para o branding deles, a gente não tinha nem esse termo até tão ligado ao marketing naquela época, né? Nem o próprio marketing era tão forte, mas era olhado para o produto em si apenas. Então, se eu ofereço um produto que eu tenho qualidade, né? E eu consegui atingir, através do marketing transacional, um espaço interessante, para a marca já basta. Então, antigamente, a galera olhava para isso e falava assim, eu tenho um produto bom, eu consigo entregar, então isso já me basta. Hoje não é. Hoje não funciona mais desse jeito. Então, como a gente tem muita marca acontecendo, como a gente tem um mercado muito competitivo, que eu acho que quando eu falo sobre branding, eu nunca deixo de falar sobre o mercado, a competição de mercado, a concorrência. Então, é fundamental que os grandes líderes das empresas entendam a importância de você ter, sim, uma qualidade, mas isso não é promessa. Quando você pergunta para o empresário qual que é o diferencial do seu produto, meu produto tem qualidade. Isso já deixou de ser um diferencial. Um diferencial. Não tem que ser tratado como diferencial. Mas quando você fala que uma caneca d'água gela a tua bebida por tantas horas, isso é um diferencial que até então ninguém nunca instalou na nossa cabeça como consumidor. E a gente nem sabia que a gente precisava dessa caneca. É isso que eu acho o máximo, que desenvolvem produtos que a gente nem sabia que a gente precisava. A gente, depois que experimenta, fala, gente, eu preciso. Eu preciso muito. Aí aquela coisa, mas você vai ficar durante 4 horas com essa bebida no seu copo? Não, mas eu quero saber que se eu ficar, ela vai ficar gelada. Exato. E aí, nisso, um produto que até então a gente não tinha nem conhecimento, nem sabia da necessidade, esse produto acaba construindo um nicho de pessoas, representa um nicho de pessoas, se insere de uma forma também muito inteligente no mercado, tanto de bebida quanto de grupos sociais. Então, os empresários, né, Fábio, como você estava falando, eles precisam entender isso. Eles não estão vendendo apenas uma caneca que segura a temperatura, né? Ou então, na Coca-Cola, o que ela está vendendo ali de diferencial? Ela tem ali, é claro que a garrafinha dela, que é um design super bacana, muito conhecido e icônica também, assim como outras marcas, como a própria Absolute, né? Que ela trabalha muito nisso. Mas eu preciso te envolver nessa mensagem. O porquê que você precisa, que nem a Pri falou, por que eu preciso dessa caneca que até então eu achei que nem existia? Então, hoje é isso. É não se atentar apenas no produto que você tem, na qualidade do produto que você tem, mas mostrar para o consumidor para que serve e o que aquilo não só é tangível, né, mas emocionalmente o que aquilo vai trazer de diferencial para a vida. Um ponto que eu acho que vale a pena a gente dar uma amadurecida é que, tecnicamente, qualquer produto você consegue copiar. Né? Sim. Então, qualquer inovação, ela é inovação por pouco tempo, né? Isso. E eu acho que o que distancia
determinado produto, determinada empresa dos outros é a marca. Você concorda? É o próprio branding, a estratégia de brand, concordo. Porque assim, as marcas, muita marca, ela não dá atenção para o branding. E aí quando você não dá atenção para o branding, como que você vai chamar a atenção do consumidor? Através de preço. E quando a gente fala sobre preço, gente, é uma batalha muito árdua. É o pior dos mundos, né? É o pior dos mundos. Porque aí eu baixo, você baixa, ele baixa, eu baixo, aí no fim morreu os 3 abraçados, né? E aí, os 3 nessa luta de preço, o consumidor que está na outra ponta, ele não está nem aí pra gente. Por quê? Porque a gente está oferecendo o que ele quer, que é preço. Então, quando a gente fala sobre o emocional, de você enraizar, de você envolver o consumidor para ele entender aquilo, então eu não preciso fazer esse esforço. Só que nem o Fábio colocou. É uma caneca que veio, vamos falar de uma câmera de um celular que tira foto da Lua. Pô, nós estamos falando agora de avanço tecnológico e isso é uma coisa que está muito constante no branding. Porque acontece isso, né? Então, evoluiu, mas logo atrás, daqui 2, 3 meses, vai ter uma outra empresa que vai estar com a mesma tecnologia que a tua. Só que você é pioneiro. E se você construiu essa fala primeiro que essa galera que vai te copiar, você tem um lugar raríssimo, né? Então, a própria Stanley que a gente estava falando. Então, é claro que ela não pode entrar nesse platô, né? Tipo, estacionou e acabou, é isso. Ela sempre vai ter que estar trazendo novidades. Ela já construiu a tua marca, então agora ela está trazendo design. Então, são produtos bonitos. Então, agora você tem uma caneca para tomar café. Agora você tem um copo para tomar whisky. Então, não é mais uma canequinha que iniciou lá para gelar a tua bebida. Então, a gente... É uma batalha também, né, da tecnologia. A tecnologia está aí, sempre tem. Tem alguns produtos, é claro, como os commodities, que não tem condição da gente subir muito tecnologia quando a gente vai falar sobre commodity. E aí é o mais gostoso ainda, porque aí sim você tem que agarrar o cara pelo coração e é isso aqui que eu tô te oferecendo porque vai fazer da tua vida a melhor coisa do mundo. Você citou a Coca-Cola, né? E eu tava lendo esses dias que a Coca-Cola teve aquele slogan por muito tempo que é Abra a Felicidade, né? Sim. E que aqui no Brasil foi muito forte, assim, as pessoas abraçaram muito isso e tá indo bem nessa linha que você está falando. Não é um refrigerante. Não. Refrigerante, trocentas marcas tem. Ele é uma felicidade, né? Abrir uma Coca é uma felicidade. E aí, depois de um tempo, porque eles vão mudando o slogan de tempos em tempos, eles vieram com o Taste the Feeling, né? Sinta o sabor. E no Brasil, o povo estava arraigado com Abra Felicidade e não queria soltar essa felicidade. E eles tiveram que descontinuar o Taste the Feeling aqui. E abrir a felicidade é mais interessante, né? Sim, e a gente que adora uma felicidade, né? Brasileiro, muito feliz, muito alegre. Exatamente. Então, olha só, assim, mundialmente eles têm esse slogan Taste the Feeling e aqui eles descontinuaram porque a gente tem muito forte o Abra Felicidade. Enfim, por que tudo isso importa nessa nossa conversa? Porque não é o produto necessariamente. Sim. Né? É toda a construção aí de marca que ele tem que vai muito além do produto, né? Exato. Porque quando você fala de refrigerante específico, ele traz uma saudosidade de repente, ou então ele traz uma tradição. E nós somos muito apegados à tradição. Pô, se eu for na casa da minha avó, o que me lembra? Me lembra um engradado de tubaína de garrafa, né? Então, esse é o sabor da casa da minha avó, por exemplo. Quando eu vou na casa da minha outra avó, eu sinto o cheiro do pão que ela fazia junto com uma manteiga aviação. Então, olha o tanto de memória afetiva, de né? construção. É claro que isso não é por conta da própria marca, isso é uma coisa que cada um de nós a gente constrói. Mas isso é uma forma também muito esperta da marca fazer com a gente. Então, de trazer essa memória, essa sensação de que você está voltando no passado, ou então de tipo assim, né? Se eu não for na casa da minha avó e não tiver manteiguinha, ou não tiver aquele refrigerante, não é a casa da minha avó. Opa, aconteceu alguma coisa, mudou. E eu acho que isso tem a ver muito com experiência, né? Experiência que a gente tem falado bastante na coluna Marketing e Negócio, né? E o branding, ele é experiência, ele agrega experiência a um lado técnico de um produto, não é isso? Exato. E assim... eu li um livro agora nas férias que chama Poder do Hábito. É um livro que tava ali parado, sabe? Falei, vou ler. Tava com o Kindle, baixei no Kindle, tem até o físico, baixei no Kindle para testar.
E esse livro é fantástico porque ele fala exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre os nossos hábitos. Então, assim, e aí, conforme eu ia lendo ele, eu falei assim, nossa, faz muito sentido. Eu nunca me questionei por que que uma pasta e um creme dental tem o sabor de eucalipto e menta, porque não faz sentido ter. Não tem para que ter. Não é alguma coisa que traz a qualidade para nossa higiene bucal. Não traz. Mas por que que tem? A refrescância. E a refrescância traz o quê? Traz a sensação de limpeza. Então, assim, além de tudo isso que a gente está falando de uma forma emocional, gente, não é você pegar e falar assim, olha, o Tato, ele vai lá na casa da avó dele e ele sente isso. Pô, mas às vezes tem sentimentos que eu nunca senti e que uma marca pode inserir. Então, eu acho que quando a gente fala sobre essa construção de sentimento, a gente chega num patamar de estratégia de branding muito inteligente. Né? Porque, assim, é ok das marcas olharem para o mercado, analisar o mercado e falar, legal, né? Tá funcionando no benchmark, tá funcionando dessa forma, por que que a gente não pode fazer? Por que que a gente não pode aprimorar? Trazer aqui um pouquinho para a nossa realidade, uma questão também regional. Mas quando você fala sobre criar novas sensações também, o branding é isso. É você trazer importância, é você trazer mais significado para aquele cara, para aquele consumidor. Ô, Tato, e você estava comentando sobre a competitividade, como hoje a gente tem ali diversos produtos muito semelhantes, a competição é muito grande, e tem um agravante aí que a gente também tem uma enxurrada de mensagens aí por todos os meios, né? Tanto digital, enfim. Então, em todos os lugares nós somos bombardeados de anúncios. E aí, para as marcas se destacarem, elas vão buscando ali narrativas, elas vão buscando uma transmídia, né? E aí eu queria entrar no tema do Big Brother. O quanto as marcas investem em branding mesmo, né? Que é ali a fixação da marca para um grande público, num espaço onde ela fica extremamente exposta e vai ali para um transmídia, vai para a internet, vai para a rede social, enfim. Essa exposição, ela é bacana, ela contribui mesmo ou no fim ali a marca só está participando de um reality e isso não se transfere para o consumidor? O consumidor vê, acha legal, mas não tem a ver com consumo, com experiência. Eu tenho certeza que todas as marcas que aparecem ali é uma construção e fora que é tempo de tela, né? Como o próprio Big Brother fala. Então, ao mesmo tempo que você está ali, exposição, você pode perceber, a gente que é do meio, a gente começa a analisar tudo. Tipo, a prova é rápida. Você vai lá, você aperta o botãozinho, vai embora, escolhe e já era. Mas aí tem todo aquele diálogo, né, do próprio apresentador e vamos ver como acontece. Isso é a marca aparecendo. Então, isso tá aparecendo dentro de um programa nacional que tem um impacto muito grande, uma audiência muito grande, que acontece durante 3 meses do ano, que isso reverbera nos outros meses que ele não está mais lá. Então, já foi comprovado que o investimento é alto para essas marcas estarem lá dentro, mas o retorno também é muito grande. E o legal das marcas aparecerem também não é apenas aparecer, mas eu percebo algumas marcas lá que elas te ensinam a usar. Então, quando o próprio iFood ele está agora. Nessa edição, não sei, mas já esteve pelo menos. Então, porque nas edições anteriores o iFood estava muito presente. E como é usar o iFood? Pô, a gente sabe, porque é uma marca que tem aqui, mas cidades daqui do lado não tem iFood. Então, para a gente está muito comum, mas não tem. Então, o fato do iFood estar ali, de uma marca estar ali, de você ensinar E não é ensinar tipo tutorial. Tipo, vem cá, use aqui, aperte aqui, baixe aqui. Não. Você está aprendendo da melhor forma, que você está se envolvendo com o personagem que está ali dentro, e aí ele está te mostrando como funciona de uma forma orgânica ali. Natural. Aparentemente natural. Aparentemente natural. Então, pô, vai fazer o mercado lá. Então, na hora que você está fazendo o mercado, e aí como que funciona? E aí já mostra que a fala deles, né? Isso aqui tá barato, vamos pegar. Por mais que seja estalecas, não seja a nossa moeda, mas eles já têm essa noção. Então, isso já transfere para a gente de uma forma que não é a marca que está falando. São 30 pessoas, 20 e tantas pessoas que estão lá que estão falando para a gente. Então, na hora que está passando o produto no cabelo, o Pantene no cabelo, né? Então, a Pantene já teve grandes marcas, né? Já teve grandes celebridades, como porta-voz, como a própria Gisele Bündchen. E aí, agora ela está lá. Então, o que ela está querendo falar com isso?
E fora que a gente está tendo muita... essa edição do Big Brother trouxe uma variedade de pessoas, né? E assim, quanto mais variedade, melhor, porque você se identifica com as pessoas que estão ali dentro. Você acaba atingindo vários públicos porque são as pessoas que se identificam com cada uma daquelas, né? Exato. E tem pessoas que vão estar falando com você, mesmo ela não estando falando sobre o produto, você está vendo que a Juliette está usando tal produto. Então, isso daí é fantástico para uma marca. E está sendo orgânica. Então, ela está lá, tem um minuto de tela, está estampado, tem um backdrop. Mas a forma como as pessoas estão usando lá dentro, a gente se identifica. Não é uma propaganda que você está falando, pô, tá, legal, a Dove fala que tem um quarto de hidratante. Você entende aquilo como um diferencial. Mas a própria Dove nem bate nisso quando ela faz esses super cases que ela fala sobre a beleza natural da mulher. Então, quando você fala sobre isso... beleza natural da mulher. Você está falando sobre quem está lá dentro no Big Brother. Beleza natural do brasileiro que está lá dentro. Então, é o cara que usa o iFood, é o cara que passa o desodorante, é o cara que usa o Pantene. A gente volta à questão que não é o produto. Quando a marca entende que ela não precisa falar por si só como autoridade, mas ela falar de igual para igual, ela torna essa mensagem mais fácil de ser entendida. É ressonante. Né? Na publicidade a gente fala sobre isso, sobre essa retórica que a gente trabalha, ou seja, você se identifica. Eu queria pegar um gancho num trecho que você falou aí, que, por exemplo, o iFood estava ensinando as pessoas que não tiveram contato com a marca, como que ela funcionava, né? E eu acho que isso é um ponto legal para a gente aprofundar de tudo que nós falamos sobre branding. Além da parte de construção de identidade e tudo mais, existem necessidades diferentes da marca em função do ciclo de vida dela, é isso? Existe. A gente tem que entender que as estratégias elas precisam ser construídas de acordo com a necessidade. Então, aqui eu falei, se eu tenho uma marca muito consolidada no mercado, eu não preciso ensinar você a abrir uma lata de Coca-Cola. Então, está muito mais avançado, porque a gente já tem tudo isso no nosso subconsciente, a gente já tem os hábitos. Quando a gente fala sobre um aplicativo novo, então eu preciso te ensinar como usar aquele aplicativo. E tem muita coisa que os aplicativos lançam o aplicativo hoje. A navegabilidade dele tem que ser igual às outras, porque, gente, é muito esforço para uma marca ensinar você a usar uma coisa completamente nova. É um esforço de mídia, porque eu vou ter que ter um tempo ali para te ensinar em algum lugar, independente da mídia que a gente for trabalhar. Então, se eu pego ali algo que já existe e eu sei que você já está acostumado a usar, então, beleza, você vai usar igual. Inclusive a resistência, né? A gente tem uma certa resistência a uma coisa nova, tecnológica. Então, se é algo que eu já entendo, que eu conheço, que eu vou saber lidar, eu tenho menos resistência, né? Eu até vi uma pesquisa esses dias que tem uma de 30 a 40 pessoas é super aberto à inovação, a coisas novas e vamos lá, pode tacar que eu quero. Mas, do outro lado, também a gente tem uns 30% de pessoas que são super resistentes. Claro que se a gente traz uma coisa super nova, né, uma usabilidade, um novo produto, a gente vai ter que estudar e vai ter que mostrar para esse cara. Então, quando a gente fala sobre uma marca que está começando, legal. Então, eu estou aqui começando de uma forma esperta também, que eu não posso começar... Eu tenho que saber quanto eu tenho de investimento. Teu bolso é teu guia. Se o céu é o limite. Se o céu é o limite, filho, então beleza. Mas a estratégia é para cada momento, cada ciclo de vida. Se é introdução, se é uma marca que já está consolidada, que já tem uma maturidade. E aí a gente vai fazer... Se ela já tem uma maturidade, então o que a gente vai fazer? Não preciso te ensinar como usar aquela marca. Mas eu preciso estar tete a tete com você. A gente tem o nosso propósito de vida. Então, qual que é o propósito de vida daquela marca? No brand a gente fala muito sobre isso, né? Qual é o propósito de vida? Porque a gente tem 3 etapas muito importantes do brand. Um que a gente fala sobre quando a gente começa a falar, tipo, o que é a marca, qual que é o seu diferencial, depois qual que é o emocional e depois o que você veio fazer aqui no mundo? Que você está aqui para quê? Quando a gente fala sobre o propósito não é meu. Eu não vim no mundo, vim no mundo para respirar, não. Eu vim no mundo para ir ali fazer alguma coisa pelo outro. O propósito é sempre... Né? Então, você percebe que o brand ele sempre gira em torno do consumidor. Então, o propósito é isso. Eu vou te falar o que eu tenho para te oferecer, para oferecer para o mundo e não para mim como marca.
que cai naquilo que a gente estava falando. O que o empresário, o dono da marca tem que entender é que ele não tem que falar que o produto dele é melhor, mas ele tem que falar o propósito do produto dele na vida do consumidor. Legal. E a gente tem tendências, o que 2024 está reservando aí? O que os empresários aqui da região que vão nos ouvir podem aplicar? Como que eles podem aplicar algumas coisas de branding? O que vem aí? Olha, eu acho que a tendência o que a gente pode falar sobre branding é uma coisa que já acontece e, inclusive, evoluiu muito o branding, que é olhar para o consumidor. Então, essa personalização. Essa é uma tendência que nunca vai cair. A partir do momento que você olha para o seu consumidor... E, gente, não é olhar uma vez. Tipo, olhei, tá tudo bem. Porque o produto muda. A forma como a gente consome muda. Olha uma pandemia, pô. Tinha grandes marcas, inclusive, que não tinha e-commerce que veio a ter, porque senão ela ia fechar as portas. Como uma marca de vestuário... para público C e D não tem. Porque é uma galera que não compra. Pô, então a partir de agora ela vai comprar, porque veio a pandemia e ela aprendeu. Quem não sabia, agora sabe. Então, assim, não tem erro você olhar para o mercado, não tem erro você olhar para o consumidor e não tem erro você olhar para a oportunidade. Então, no final do ano a gente teve aquele burburinho de que, nossa, o Itaú mudou a marca. Precisava mudar a marca. Itaú é uma marca que já ganhou prêmio pela identidade visual. Teve um prêmio, eu acho que uns 8 anos atrás, acredito eu, que ganhou, foi de identidade visual. Foi um VTzinho que foi para a TV que não tinha a marca, o logotipo ali, a representação gráfica, não tinha. Só que toda a locução, toda aquela parte do envolvimento... As cores, as imagens que a gente já costuma ver nas campanhas já estava acontecendo. Então, aí, voltando, tinha necessidade? E por quê, então? Por que Conta mudou? pra gente. Você sabe por quê? Então, eu sou bem assim. Quando eu comecei a estudar branding, né? Aí você vai, quem que fez o branding? Que é o Valner, um designer que já é falecido, já... brasileiro, e, pô, mostro ele na aula a importância. É isso aqui, o Manual de Identidade Visual. E não é um livro, são 2. Então, falando detalhes sobre tudo. Então, assim, você percebe que o branding não é você contratar uma empresa e falar, eu quero para a semana que vem. Então, claro que devido às proporções, você está falando sobre um banco que tem pão de venda e tudo mais. E aí, quando você faz esse rebranding, primeiro que você tem que entender o porquê que você está mexendo na tua marca, que ela já é icônica. Seria para modernizar? Porque eles têm uma pegada muito dessa questão digital, um público mais jovem. Será que eles quiseram dar um F5? Então, uma atualizada? Como veio... O Itaú, ele tem muito essa visão de um banco, ela já é consolidado, é um banco top of mind, tem se eu não me engano, tá, acho que nos primeiros rankings ali das marcas mais valiosas do Brasil já tem anos, e brigando com pouquíssimas marcas. Só que para esse público mais jovem, ele veio perdendo um pouco de espaço. Por quê? Porque ele entra naquela coisa dos bancos mais tradicionalistas, né? E aí ele vem aí com uma concorrência de Nubank, dos bancos digitais como um todo. Que vem acontecendo. Só que assim, existem os prós e os contras. O ano passado mesmo, houve um burburinho com a quebra dos bancos dos Estados Unidos. E aí, pô, quem que no Brasil tá ligado com esses bancos? Nubank era um dos bancos. Sim. E aí você fala, pô, se quebrou lá, quebra aqui. Arranca o dinheiro. Gente, isso quebra uma marca. Que aí todo mundo começa a tirar. Se todo mundo começa a tirar... Primeiro que os bancos nem têm o dinheiro que eles... o dinheiro tá lá, não tem. Não tá eles lá. emprestam o que não tem. É número. Então, você imagina se todo mundo resolve tirar ou uma espécie ou transferência de um banco para outro, quebra o banco. Então, o banco estava tudo bem, estava uma maravilha. Só que só por causa desse fato que aconteceu lá nos Estados Unidos, quebra uma marca grande daqui. O Nubank, ele veio com essa proposta de não ser burocrático, de ser fácil, que você pode, né? Eu lembro que antes do Nubank, e eu acho isso muito esperto, porque quando você falava sobre cartão de crédito, você tem cartão de crédito? Não, não tenho. Por quê? Porque eu não tenho crédito no mercado. Ou porque eu não tenho renda que justifique. E aí veio o Nubank. Pô, ele simplesmente garfou essa galera. Então, o
O Itaú, ele já foi disruptivo, porque quando o Valner, que foi o designer que fez a marca, ele entregou, não tinha o azul, e aí ele, no vídeo ele conta um pouquinho sobre isso, fala que ele abriu mão porque o filho do dono queria azul e tal. E aí agora você... E o azul traz essa questão mais de seriedade. Você sabia que na paleta de cor ali, na composição, são cores que não combinam muito. O azul, e o laranja. Só que já tá tão forte na nossa cabeça que ok. Quebrou né? a barreira. Que a gente usa o azul e o laranja para outra coisa também. Né? Então eu acho que é muito esse viés, né? De você modernizar, de você rejuvenescer também uma marca. Por quê? Porque é aquela coisa, a gente morre. Então, eu conversei uma vez com um amigo e essa frase ficou muito na minha cabeça. A gente nem estava falando sobre brand, mas ele... Preciso vender. Me ajuda a pensar em umas estratégias. Aí eu conversando, ele, gente, meu público que gosta de joias, que valoriza uma peça, tá morrendo. E é verdade. Isso. E agora, o que eu posso fazer para continuar vendendo joia, só que para pessoas que eu posso alcançar? Então, se você for falar sobre uma galera mais jovem, será que eles dão tanto valor assim numa peça de uma joia, numa corrente de ouro, num brilhante, numa pedraria? Então, isso é o quê? É você construir todo um valor a respeito desse mercado na cabeça desse consumidor. Mas acho que é importante, quando a gente fala em construir, na verdade, é entender o seu público, né? Entender os desejos, os valores e adaptar o seu negócio para atender as necessidades desse público, não é isso? Exato. E assim, o mundo é um mercado que todo mundo pode atingir. Claro que dependendo ali da forma como você pode chegar até ele. Mas grandes marcas, elas começaram a inserir o produto dela de uma forma muito, assim, minuciosa. Mas, você está sendo um pouco safado aqui. Você está colocando um saborzinho que não existia para uma criança, que é o caso de café. Se a gente for para o Oriente, Japão, China, eles não têm muito hábito, não tinha, né, o hábito de tomar café porque era uma coisa muito nossa. Só que a partir do momento que eu começo a inserir o sabor, a mostrar, isso é bom, né? Então eu começo a trazer para você uma familiaridade com aquilo, né? E aí eu posso chegar e te oferecer, olha, já que você gosta disso aqui, eu tenho esse produto aqui para você. Então essa construção é necessária. Que nem a gente está falando sobre a caneca, que nem a gente está falando sobre vários aplicativos. Pô, eu falo pro pessoal, vocês imaginam vocês pegando um telefone de disco, aquele que se girava, né? Você tem que digitar hoje... Ai, não conheço isso, Tato, não é da minha época, Eu vi o vídeo. Que entendi. E aí você liga numa pizzaria e você fala, eu queria uma pizza. Tá, mas qual que você quer? Pô, a gente tem 30 aqui. Você não vai falar uma por uma no telefone. Então, assim, a praticidade que a tecnologia trouxe pra gente. Então, a partir do momento que eu tenho uma marca pioneira que me mostra como funciona, o resto só vem. Né? Não é errado você aproveitar essa onda. Muito pelo contrário, é muito certo, muito esperto. Mas é mostrar também qual que é o seu diferencial. Você veio para aqui. Legal. Eu queria só resgatar um ponto que a Priscila falou das tendências, né? Voltando às tendências, para a gente não se perder. O que você disse para a gente? Sustentabilidade? Agenda 2030 a gente ouve falar faz tempo. No início da década agora de 2010, as grandes marcas começaram a ter acho que 2000 começou já a ter aquele selo verde. Mas era um discurso que não colava, porque ao mesmo tempo que eu falava que eu era verde, no fundo não acontecia. A gente tem a Agenda 2030 também, que aconteceu. A ONU trouxe isso justamente para a gente, com alguns selos importantíssimos para reduzir tanto a poluição, mas também para diminuir também essa diferença drástica, né, de classe social, até a questão de água potável. E já existe, as grandes marcas também já estão fazendo essa movimentação. Se você for ver a JBS, por exemplo, ela tem um relatório anual sobre sustentabilidade. Então, se você olha para... As marcas não é nem tendência, hoje elas têm que ser obrigadas a cumprir, né, com algumas leis sustentáveis. Só que a partir do momento que você mostra isso para o seu público de uma forma clara... E eu não preciso colocar um selinho verde para ele entender que eu tenho uma responsabilidade. Isso está na forma como você leva o produto até ele. Então, como que você usa isso? Qual que é a embalagem que você trabalha?
Então, a Nespresso ela está reduzindo a quantidade de cápsulas de plástico, né? Por quê? Para na hora de reciclar ela ter o menos impacto possível no meio ambiente. Então, isso que você falou é uma tendência, acho que já tem alguns anos, e eu acho que isso vai fortalecer ainda mais, porque está muito reflexo no nosso discurso. E quando você fala sobre a sustentabilidade, é um produto que não tenha tanto impacto no nosso meio ambiente, as pessoas elas já têm consciência disso. Então, não é um discurso furado. Ah, mas e se eu reduzir aqui, será que o meu público... Claro que você vai reduzir, você vai ter que comunicar, ninguém é obrigado a saber. Mas também você não precisa bombardear também as suas redes ou os canais que você usa de comunicação para falar que você é sustentável, que você é responsável. Mas isso tem que estar amarrado no discurso da empresa, da marca, a própria marca tem que falar isso. Então, é aquela coisa que eu falo. Se eu tenho um propósito de vida, e você tem um que não bate com o meu, por que eu vou me envolver e me relacionar com você? Isso é marca. E as pessoas estão muito envolvidas nesse tema. Contanto que existe tanto boicote, como, eu prefiro consumir esse outro produto que ele está muito mais... tem muito mais a ver com o que eu busco do que outra marca. E às vezes, gente, é aquela coisa. O que eu vou fazer, Tato? O que eu vou fazer para o meio ambiente? Eu sozinho. Então, assim, o mínimo que eu posso fazer não vou consumir algum produto que vai... Vou consumir um produto que vai fazer com que eu participe disso de alguma forma. Eu vejo muito isso na geração Z, né? Uma geração que está muito mais engajada, Exato. que tem um olhar muito forte para essas questões. Então, as marcas que não estão com esse olhar, achando que isso, no fim, é só discurso, é bom correr. Sim. Tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade. E eu acho que a tendência também é você não focar na rede social. Eu não falo de não usá-la, mas de não achar que é a rede social que vai resolver o seu problema. A rede social está ali, a gente tem que considerar, mas é aquele transmídia. Aonde que o cara vai estar? Aonde que o consumidor vai estar ali junto com você? Às vezes ele está no rádio. Aí a gente está falando no rádio, nossa, o rádio... lançou no começo do século passado, e aí estamos falando sobre uma mídia, e aí também nós temos os streamings. E o que eu vou fazer com isso? Você vai usar ele da melhor forma para que a tua mensagem chegue, independente do formato e da mídia. De repente, até uma cancela de shopping comunica de uma forma muito mais eficiente que um post, né? Então, as pessoas estão muito acostumadas a... Vou fazer uma estratégia digital. Ótimo, perfeito, funciona, dá um resultado. Mas não é só as redes sociais. São lugares aonde eu vou envolver esse consumidor, independente de onde ele esteja. É por isso que é importante entender a jornada, né? Exato. Entender cada vez mais profundamente esse consumidor, a jornada que ele percorre e como que a sua marca pode ir tendo pontos de contato com ele, né? E aí aquela brincadeirinha que a gente até faz, né? Ele acorda, aí ele vai no banheiro. Quantas marcas só dele ir no banheiro ele já não passou, né? Já foi umas 10. Só que aí ele tá na casa, fora da casa dele, ele vai para o trabalho, ele vai para a escola buscar o filho, e nisso tudo ele está sendo impactado por marcas. Tanto a física, no meio impresso, você está vendo outdoor, o busdoor, mas também ali no rádio ou nas redes sociais, enquanto isso. Então, é fundamental a gente olhar não apenas para um resultado... o post, ele é efêmero também, né? Uhum. Sim. Ao mesmo tempo que ele é rápido, é bom porque, vamos testar. Muita gente... não sei se eu ponho, não sei se eu não ponho. Esse post vai dar certo. Põe! Se não der, é claro que você não vai colocar uma coisa esdrúxula que vai queimar a tua marca. Deu certo. Viralizar pelo negativo, né? Aí não dá. Deu certo, vamos continuar. E rede social também é esforço. Não é o mesmo post que deu sucesso na semana passada que vai dar sucesso. Então, eu acho que essa é uma tendência que sempre vai acontecer. De você olhar também para os meios, você entender o que vai acontecer, tá de olho na sustentabilidade, Agenda 2030, o que eu posso fazer, propósito. Então, qual que é o meu propósito como marca grande? Nossa, porque eu falei, super fácil falar qual que é o propósito da Coca-Cola, mas qual que é o teu propósito aqui em Prudente? Você tem que ter um propósito. Tem muita marca aqui em Prudente, por exemplo, marca pequena. Você vai ali, marca pequena, eu falo assim, regional.
E aí você vai lá, você tem um puta de um atendimento que o cara te recebe como se fosse um rei, como se você fosse amigo. O garçom. Eu já cheguei, gente, sério, numa pizzaria que o garçom olhou pra mim e falou assim, vai querer? Eu olhei e falei, jura? Não, tô aqui só Jura que pra é ser essa? maltratado por você. Não, jura que é assim? Não, e na época foi tão engraçado que era uma pizzaria super famosa daqui de Prudente, era tradicional. E fechou. Em um mês, fechou. Eu vi que tinha Caramba, fechado. você também já meteu na Queimou boca do na hora. sapo. Não fechou exatamente por isso. Porque até nesse mesmo dia, engraçado, que quando eu cheguei no caixa, o dono tava lá e ele tava assim, não aguento mais. Então, assim, isso é entendi. reflexo. Sim, é. A marca reflete pra você. Então, assim, mesmo se ela não tivesse fechado, eu não iria mais lá. E aí, quando você é bem tratado, então o atendimento é fundamental para uma marca. Então, acho que desde o primeiro, né, do primeiro contato que você tem ali com a marca, você não pode deixar de atender. Você não pode deixar de olhar para esses detalhezinhos. Todos os pontos de contato, né? As formas de sentir a marca, né? São importantes. E assim, e também uma coisa que eu acho interessante, que acho que a Kellogg's fez isso no começo do século, ela, boom, da granola, deu um boom. Então, aí a Kellogg's, legal, perdeu 2% de mercado. Pô, mas para uma marca que ela é quase, né, Unânime. unânime ali, por que eu vou me importar com 2%? Deixa lá. Deixa essa galera, né, saudável consumir a granola dela. Ela não fez isso. Ela, então vamos resgatar esses 2%. Por quê? Porque esses 2% eles podem influenciar os outros 98%. E outra, esses 2% que saiu de lá saiu por uma tendência, por um hábito de consumo, que nos Estados Unidos, né, lá ainda que tem uma porcentagem muito alta de obesidade e tal. Então, por que eu não vou olhar para isso? Pô, é um segmento. Imagina se a Netflix não tivesse olhado para isso. É. E assim, esse olhar constante de toda a movimentação do mercado, de toda a movimentação do consumidor, é fundamental para as empresas, né? É fundamental, mas não esquecer do pouquinho ali que, né, a gente está falando. Não esquece qual que é a tua raiz. Né? O que eu vejo aqui em Prudente é muito isso. Você tem as empresas que ganham o nosso coração são empresas que elas se importam com você. Elas se importam não falo pouco, mas com base, detalhes. Com detalhes. E aí a gente enxerga isso. Você pode me perguntar o porquê que eu vou lá, eu posso não saber te responder. Mas aqueles detalhes que a marca tem com o consumidor, isso faz com que você vá construindo essa responsabilidade, esse propósito na cabeça dele. Então, isso é fundamental. Eu vou sugerir que a gente continue esse papo em um outro momento, que senão o pessoal vai mandar nós embora daqui a pouquinho, né? Tem tanta coisa para falar, né? Um assunto e se a gente for resgatando os brandings, as coisas, pode falar daquele case lá? Pode, fala. Gente, assim, não sei quem fez, não sei o que eles fizeram, se foi uma coisa premeditada, se os caras bateram a cabeça. Mas aí, qual que é o maior momento do ano? Natal. Aí veio Qual a marca ligada a esse momento? Não, você sabia que o Natal era verde, né? Galera que tem essa teoria a gente aí, o Natal não era vermelho. Quem inseriu vermelho no Natal foi a Coca. Achei que era Jovem Pan. Quase! Quem que inseriu o Papai Noel lá? Pô, Coca-Cola, o urso polar. Gente, Natal é Coca-Cola. Pronto. Cabeça nossa é assim. E aí, o que vem? Vai passar a carreata da Coca-Cola em Prudente, todo mundo... Gente, eu tava voltando da faculdade e as vias estavam todas interditadas. E eu falei, putz, será que eu vou? Tinha acabado de sair da aula, Você é obrigado a ver, será que eu vou? Será que eu não vou? Não, simplesmente uma marca concorrente regional estava distribuindo a sua bebida gratuitamente no evento da Coca-Cola. Então, assim, Tubaína Funada foi esperta demais. Foi então, demais. foi uma estratégia que, como eu falei, não sei se eles pensaram. Claro que pensaram, né? Porque eles estavam ali. Mas como você está num evento da Coca-Cola bebendo Tubaína Funada?
Eu quero pegar os meus créditos, porque a gerente de marketing da Funada foi minha aluna. Foi sua aluna também? Foi também. Então, tem a ver lá na raiz. Então tiveram boas orientações. Mandar um beijo para Dani, que eu acredito que saiu de lá a ideia, né? certeza. Do marketing da Parabéns, Funada. E acertou porque todo mundo que falava, todo mundo falava assim, gente, e lá a gente tava... Aconteceu uns percalços, atrasou e você sabe que a galera tava em pé, e aí cadê os caminhões que não vai... Você já tava tendo um negócio negativo e aí vem uma marca e fala, vem cá, toma esse refrizinho aqui. Não, demais, porque assim, toda vez o caminhão da Coca-Cola atrasou 2 horas, é um evento para criança, então você segurar a criança acordada tarde, na rua... Né? 2 horas, então assim, no fim, quem se deu bem mesmo foi a Funada, que ainda chega lá e distribui o refrigerante ali, viralizou absurdamente, né? Exato. E é isso que eu falo, Pri, quando a gente fala sobre e-mail, você não precisa estar numa rede social. Então, olha a transformação disso, a mensagem que se leva para esse momento. É uma marca regional, era um evento de uma marca global que estava acontecendo em Prudente, mas olha que esperto isso. E você não pegou isso numa rede social, você não pegou isso numa TV, num rádio. Mas assim, olhar para tudo. O cara que está passando no calçadão, se eu tiver uma oportunidade de falar sobre a minha marca para ele de uma forma que vai envolver, é isso. É claro que as mídias vão fazer com que isso reforce e reverbere. Então a gente tem os meios também para isso. Né? As redes sociais vieram falando sobre isso. Né? Rádio, nós estamos aqui falando podcast, sobre isso. Exato. Muito bom. É isso? É isso. Muito obrigado, Tato, pelo papo, pelo seu conhecimento, por dividir isso com a gente. Sim, é isso. Muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado bastante do assunto. E já está convidado para voltar aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar ainda sobre branding. Eu gosto muito de falar sobre branding. Eu acho que quando a gente fala sobre comunicação e marca, não tem como não falar sobre branding. Branding vem ganhando muita força e é isso. A gente vê isso como consumidor, né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece, é uma honra. E se vocês quiserem algum tema específico, manda aqui pra gente, estaremos ouvindo vocês e trazendo aqui o que vocês querem ouvir. Obrigada e até a próxima. É isso aí, obrigado, até a próxima.